Ave Maria Puríssima, sine labere genari concepta. Salve Maria a todos, Deus os abençoe, muito boa noite. Eu gravo esse áudio então a pedido do irmão Lucas, que pede que fale um pouco da importância, do latim na liturgia, durante a missa, portanto, e também, claro, durante as nossas orações, em especial a oração do Santo Rosário. Eu estive a preparar algumas anotações, tratei de verificar alguns documentos também ao longo desses 2 últimos dias. Parece que o grupo tem ainda alguns que ainda se encontram no modernismo e não estão ainda seguros do caminho que trilhar. Então, o tema desse áudio é justamente por que rezar em latim, Porque muitos de nós católicos, eu mesmo no passado me fiz essa pergunta, Então, este está o grande objetivo do áudio, que nós abordemos um pouco isso de maneira que se possam solucionar as dúvidas, Então, o que, afinal de contas, há de tão especial no latim, Bem, a língua latina, que podemos realmente chamar católica, ela está já, podemos assim dizer, toda consagrada por meio de seu uso constante na sé apostólica, que é a mãe, a professora de todas as igrejas. E a língua latina é, por essa razão, considerada um tesouro. Ela possui um valor incomparável. É uma porta, podemos até dizer, um portal. Serve de portal que nos coloca justamente em contato direto com as verdades cristãs que a tradição católica nos transmitiu. E também, claro, nos facilita o acesso aos documentos do ensinamento da igreja. Eu separei aqui um trecho muito interessante. Eu gostaria de estudá-los com vossas caridades. É um trecho de uma carta apostólica, uma encíclica, na verdade, uma carta encíclica de Leão XIII, E achei muito tocante. Então, o documento chama-se, estou aqui a procurá-lo, chama-se Depuis le jour, ou seja, desde o dia. Um documento datado, escrito em Roma, pelo Santo Padre, aos 8 de setembro de 1899. Leão XIII, então, deu à luz esse documento. E, em especial, 2 parágrafos, eu vou citar no original e logo na sequência nós fazemos a tradução. Ele foi originalmente escrito em francês, esse documento, Diz Leão XIII, então: Cette considération acquiert une importance spéciale quand il s'agit de littérature grecque et latine, dépositaire des chefs-d'œuvre de sciences sacrées que l'Église compte à bon droit parmi ses plus précieux trésors. Il y a un demi-siècle, pendant cette période trop courte de véritable liberté, durant laquelle les évêques de France pouvaient se réunir et concerter les mesures qu'ils estimaient les plus propres à favoriser le progrès de la religion et du même coup les plus profitables à la paix publique, plusieurs de vos conciles provinciaux, vénérables frères, recommandèrent de la façon la plus expresse la culture de la langue et de la littérature latine. Vos collègues d'alors déploraient déjà que dans votre pays, la connaissance du latin tendit à décroître. E mais adiante vai dizer o Papa: Une fois en possession de la langue latine, qui est comme la clé de la science sacrée, et les facultés de l'esprit suffisamment développées par l'étude des belles lettres, les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce passent du petit au grand séminaire. Ils se prépareront par la piété et l'exercice des vertus cléricales à la réception des saints ordres, en même temps qu'ils s'y livreront à l'étude de la filosofia e da teologia. Então, em tradução podemos dizer o seguinte, que esta
no primeiro parágrafo aqui, essa consideração, digamos assim, ela adquire uma importância especial, né, quando analisamos a literatura grega e latina, que são o grande depósito, né, das obras-primas da ciência sagrada, que a Igreja, né, precisamente conta entre os seus tesouros mais preciosos. Vejam que palavras fortes, né? Há meio século, durante aquele curto período, né, de verdadeira liberdade, durante o qual os bispos de França puderam congregar, puderam consertar as medidas reputadas mais apropriadas, né, a fim de promover o progresso da religião e, ao mesmo tempo, mais benéficos, né, os mais benéficos, mais produtivos para a paz pública. Vários de seus conselhos provinciais, então, refere-se então a seus irmãos de fé, recomendaram de igual maneira, né, da maneira mais expressa, o cultivo da língua e da literatura latinas. Seus colegas de época já lamentavam que em seu país o conhecimento, né, do latim já tendia a diminuir. Então, uma vez em posse da língua latina, vai nos dizer ele mais adiante nesse parágrafo, que é como, digamos assim, uma chave do conhecimento sagrado, né, da ciência sagrada, e as faculdades da mente, as faculdades do espírito, né, suficientemente desenvolvidas pelo estudo das belas letras, ou seja, das letras clássicas, né. Os jovens, então, destinados ao sacerdócio, passam do pequeno, né, do seminário menor para o maior, como diziam os antigos, né? Hoje já nem isso existe, né? Então, ali eles se preparam por meio da piedade, do exercício das virtudes clericais, né, para a recepção das santas ordens, né, e ao mesmo tempo que se dedicam ao estudo da filosofia e da teologia. Então, essas são as palavras, né, de Leão XIII nesse documento, que eu recomendo de coração. Posso depois deixar aqui o link para que o leiam depois. É curto e vale muito a pena, mas apenas para que tenham consciência, né, do que até o Papa já nos deixou, né, em ensinamento. Então é um elo muito eficaz, certo? Ele é um elo que realmente faz essa ponte, né? Admirável ponte, né? E mantém, digamos assim, a continuidade no ensinamento da Igreja, né? Então é hoje como foi ontem e como há de ser amanhã. Nesse sentido, nós vemos que a fé católica é inalterável, né, ao longo do tempo, né? O Papa Pio XI dizia justamente isso, né, que o latim é uma língua universal, é uma língua imutável e é uma língua impopular, né, no sentido de que ela não é uma língua vulgar, né, não é uma língua do vulgo, é uma língua que se utiliza para manter um contato próximo com Deus, né, referir-se, né, dirigir-se ao mesmo Deus. Então é uma língua sagrada, né, e foi consagrada justamente na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali naquela inscrição mística, né, sobre a cruz, né. Então ela, podemos assim, em breve apanhado, né, dizer que ela de fato recebeu essa santificação, tem sido santificada ao longo dos últimos 2000 anos, né. Tornou-se, né, ainda mais estreitamente interligada, né, com a liturgia católica romana, né, lá nos primeiros tempos. Então, São Roberto Bellarmino diz em um texto chamado Sobre o Santíssimo Sacrifício da Missa o seguinte: o costume mais antigo da Igreja é concorde, pois em todo o Oriente não há liturgia antiga, salvo em grego ou aramaico, enquanto em todo o Ocidente não há liturgia antiga, salvo em latim. Essa é a referência que ele nos deixa. E aí vemos então que, né, os grandes santos, os verdadeiros papas, os antigos, enfim, sempre incentivaram, sempre estimularam, né, as pessoas a memorizar as orações
católicas mais comuns, né? Pater Noster, Ave Maria, Salve Regina, todos, né? em latim. E de fato ajuda os fiéis, né? Ajuda os fiéis cristãos de todo o mundo, de todas as diferentes culturas, né? Quando essa conjunção nas orações se dá em latim, especialmente quando estão reunidos, né, em circunstâncias especiais, em grandes festas, né? Então o latim tem provado ser, né, através de, né, ao longo de todo o tempo, ele tem provado esse seu caráter, digamos, elevadíssimo, né? Não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista espiritual, certo? E ele carrega consigo, né? Ele provoca em nossa alma esse profundo sentido, né, do mistério eucarístico, né? Como a linguagem dos mesmos santos, né? E quando um reza em latim, quando um indivíduo reza em latim, ele está orando exatamente com as mesmas palavras, certo? Na mesma língua que inúmeros santos do passado rezaram, né? Ao longo de séculos e séculos, e unem-se ali, né? Unem-se ali para entrar nesta venerável tradição, podemos assim dizer, né? Que foi muito fielmente transmitida, né? E muito bem preservada, também diria, né? ao longo do tempo. Então o terço, o rosário, enfim, como podemos chamar de maneira mais correta, né? O terço é justamente a terça parte, né, do rosário, né? São Domingos recebeu o rosário de Nossa Senhora, né? Também ele, como dizia, foi originalmente rezado, ensinado, pregado, transmitido em latim, sempre em latim, né? Então, isso é algo muito importante, né, destacar, porque tem sido a língua, né, tem sido o idioma com o qual durante séculos a Igreja tem louvado ao Senhor, é a linguagem omnipresente na liturgia, né, na vida ordinária da Igreja, na vida regular, né, regular do latim regula, né, que indica regra. Então quem vive sob regra, quem se encontra ali na ordem segunda, portanto, né, a ordem primeira, como as caridades bem sabem, a ordem clerical, né, os consagrados para o sacerdócio, a ordem segunda, que seriam os religiosos, e a ordem terceira, que são os leigos, né, casados ou solteiros, que se dedicam a ajudar a Igreja em outros aspectos que não exatamente na vida de todo consagrada a Deus, né? Então, e de fato é a língua da vida ordinária, como dizia, né? A regra religiosa, seja a regra de São Bento, a regra de São Francisco, a regra de São Domingos, todos, né? Quem já passou pela vida religiosa aqui bem sabe que, se não né, o Novus Ordo aboliu isso por completo, mas na tradição sempre se reza o breviário em latim, né? Os cânticos, né? O canto gregoriano, o canto chão, tudo em latim, né? Então justamente para que tenhamos em conta que o latim ali da liturgia, o latim das orações, não é uma linguagem vulgar, certo? É uma linguagem devidamente purificada para expressar esse nosso amor ao Criador, né, e louvá-lo apropriadamente. Entendem? Então eu acho importante destacar também que durante séculos, né, de instituição da Santa Igreja, Santa Madre Igreja, é a língua dos exorcismos, né? É a linguagem que justamente enfraquece o poder de Satanás. As hostes malignas se curvam, okay, perante orações devidamente externadas em latim. Então é a linguagem com a qual a Igreja definiu os seus dogmas de fé, né? A fé foi toda estabelecida, instituída em latim, o magistério todo da Igreja, né, de forma, digamos, imperecível, imutável, foi instituído em latim, né? E aí está justamente o diferencial desse idioma, né, porque ele difere das línguas vernáculas
em sua dignidade, em sua gravidade, né, na clareza, na precisão com que os termos são enunciados. E tem essa grande vantagem de poder ser pronunciado por aqueles que não o conhecem. Também esses têm o prazer de proferir orações devidamente ou corretamente externadas, né, a Nosso Senhor. Então é uma língua que podemos considerar uma acolhedora. Ela nos faz, ela nos permite sentir-nos membros, certo? Nessa grande igreja universal, que é justamente esse sentido da palavra católico, né? Katolikos em grego tem esse sentido de universal, abrange o todo, né? E ficam para trás todos esses particularismos de nacionalidade, essas divisões, né? Divisões tão caras, não tão preciosas ao mundo moderno, né? E aí está um ponto muito importante, que as línguas vernáculas, as línguas de hoje não alimentam. É uma característica que já se perdeu. Então, é importante ter isso em conta. É uma língua que eleva a alma, né? Associa-nos ao mistério do sacrifício do altar, né? Faz-nos concentrar no mistério trinitário. O inimigo sempre fica à distância, como disse antes, sempre curvado ali de canto, porque é uma língua imperativa, né? É uma língua que expressa a nossa fé católica em sua plenitude, né? Nós mesmos nos tornamos verdadeiramente universais, porque desaparece qualquer barreira linguística, qualquer barreira cultural. É uma língua que não é usada, né, da maneira como fazemos ali na igreja, não é utilizada para fins políticos. É um detalhe extremamente importante que esses padrecos modernos já esqueceram por completo, né? Um exemplo aqui onde eu frequentei durante muito tempo, em Sorocaba, né, a paróquia de Santo Antônio de Pádua, era um horror. Aproximavam-se o momento das eleições e o pároco ali convidava os políticos para subir ao altar e cada um dizer ali, ele escolhia o político que mais agradava e o convidava para subir ao altar e dar ali fazer o seu comício ali durante a homilia. Enfim, é uma coisa absurda, né? Ou seja, a falsa missa está por completo afastada da verdade, né? Então são detalhes são informações, dados muito importantes que devemos ter em conta quando analisamos a real importância do latim. E transcende a mesma igreja, né? Pensemos do ponto de vista cultural, né? Como a falta do conhecimento nas línguas clássicas gera essa lacuna, né? Dá espaço, essa lacuna no conhecimento de um indivíduo, né? Então, eu acho que é muito importante, né? E se vocês aí pensam, se vossas caridades pensam que, nossa, não entendo, não compreendo a essência das palavras, né, das frases, eu acho que vossas caridades todos, né, que aí me escutam do outro lado, não devem preocupar-se com isso, porque, né, o mesmo Senhor sabe latim, o mesmo Cristo sabe latim, e entenderá perfeitamente o que diz a nossa oração. Os sentimentos, absorverá por completo os sentimentos ali reservados, muito bem guardados em nosso coração. Então, rezar em latim é algo que realmente nos liberta, e é interessante porque, pesquisando para esta alocução, digamos, verifiquei que até um modernista como o padre Gabriel Amorth chegou a dizer que prefere usar o latim, embora esse exorcismo de hoje seja totalmente diferente, não faça efeito nenhum, mas é curioso como ele, mesmo sendo um padre ligado à estrutura do Novo Sordo, ele mesmo reconhece que os demônios
tem esse temor, né, ao latim. Eu achei interessante isso, né? No meu caso, é um padre modernista, mas o comentário dele me chamou a atenção demais, né? E eu acho que é por aí, então, sabe, gente? Como falei, a igreja louva o Senhor, a igreja exalta o Senhor por meio do latim. E eu acho que é o que devemos ter, primeiro que tudo, né, em conta, né? Eu vejo que nós sentimos com o andar da carruagem que o diabo está muito feliz, né, com o quase desaparecimento do latim, né? As pessoas de hoje, eu diria que o homem nunca esteve tão afastado da verdade com B maiúsculo, sabe? Nunca esteve tão afastado da verdade, que se manifesta também por consequência nas verdades menores, né? Que quando o homem desconhece a verdade primeira, então todas as demais se relativizam. E esse é justamente o cenário em que o homem vive hoje. Um cenário absolutamente desprovido de significado, um cenário profundamente entregue às paixões, aos vícios, a interesses pura e simplesmente egoístas. Isso a mim, isso me trescala a perdição, sabe? É algo que realmente nos indica os sinais dos tempos, né, gente? Então, eu acho que não faltam argumentos para que comecemos, sim, a rezar mais e mais em latim, né? Que, em fim de contas, né, é a língua materna, né, de nossa Santa Madre Igreja. Ave Maria Puríssima, Sine Labere Concepta. Que Deus abençoe a todos.